Há momentos em que nós precisamos respirar. Nessa pandemia, isso se faz ainda mais necessário. E hoje eu também me dou a esse direito. Chegamos à metade da temporada da nossa série. E nesse momento, eu senti a necessidade de respirar, acalmar, desacelerar. Por isso, nesta semana, você ouvirá um conteúdo um pouco diferente do que eu trouxe para vocês nas últimas semanas. Lembram que eu prometi um bônus com trechos da minha conversa com o Nonato Albuquerque? Pois é, o episódio com ele foi publicado na semana passada. Ele e o repórter Ítalo Cosme me contaram como é fazer jornalismo em tempos de pandemia. Se você ainda não ouviu, é só procurar na sua plataforma de streaming. Mas cumprindo a minha promessa, hoje você vai ouvir um episódio extra com alguns momentos do meu papo com o Nonato que ficaram de fora do episódio passado. Ele relembrou alguns momentos da carreira, falou bastante sobre sua relação com a tecnologia e, claro, sobre a paixão dele por cinema. Eu sou William Barros e esse é um episódio extra do Tempos de Pandemia. Nonato Albuquerque é uma das figuras mais conhecidas do jornalismo cearense. Já são 50 anos de carreira. Ele já acompanhou inúmeras coberturas ao longo desse tempo. E claro, aos 71 anos de idade, ele já tem muita experiência de vida. Pensando nisso, eu perguntei a ele: você viu alguma coisa parecida com essa pandemia? Ou você está vivendo um momento tão novo quanto o que eu estou vivendo? Não, nunca tinha visto algo tão para parar o mundo assim, nunca. Eu nem imaginava que houvesse qualquer mazela humana que pudesse estarrecer a todos nós de alterar o padrão da vida no mundo, de parar o mundo inteiro. Primeira, e eu espero que seja realmente a última vez. Durante a pandemia, o Nonato só saiu de casa por 2 vezes. E claro, ele teve que trocar o trabalho na redação pelo home office. O que você tem achado dessa mudança? A redação está te fazendo falta? Tenho saudade. Ainda hoje eu tive uma reunião também, uma videoconferência com o pessoal da direção e dizendo que eu vou voltar dia 1º de agosto. Eu digo, coisa boa. Estou doido para voltar. Eu sempre quando pelo telefone falo com eles, eu digo, Maria, eu nunca senti saudades de vocês, porque eu acho que é porque convivia próximo. E quando a gente tem as folgas, a gente às vezes se reúne com colegas, vamos para um barzinho, tomar uma cerveja, conversar, trocar ideias. Mas aí isso nos ensinou também a respeitar muito a dignidade desses momentos. O Nonato já acompanhou diversas mudanças na nossa profissão. E agora ele está vivendo o novo normal do jornalismo. Nós agora conhecemos as estantes, os escritórios dos jornalistas, porque muitos têm gravado suas participações de casa, assim como você. Isso. Há 50 anos, essa tecnologia era impensável, né? Nunca. Eu jamais imaginaria alguém telefonando há 50 anos, telefonando fora de um preto, de um telefone fixo. Sim. Quando foi um dia, eu assisti, ainda estava na redação do Povo, eu assisti o doutor Demócrito Duma, chegar no carro e conversar num telefone. Olha, foi muito antes da massificação do celular. E aquilo me chamou a atenção. Se ele está conversando, esse telefone fala? E eu não quis, ele estava muito ocupado, eu não quis falar. Mas depois eu perguntei à pessoa, rapaz, o doutor Lenol estava conversando pelo telefone de dentro do carro. O que é aquilo? Foi o primeiro sinal de que a telefonia móvel já está começando em Fortaleza. E chegou primeiro para essas pessoas que tinham possibilidade de adquirir fora. Né? Quando eu vim adquirir o primeiro celular, só servia para falar. Não servia nada. Só servia, era aquele tijolão. Era o velho tijolão. E para você ver como a dinâmica da vida é rápida, ágil, do tijolão de antigamente para os modernos celulares de hoje, smartphones, é anos-luz. Se você mostrar para um menino de 10 anos um tijolão daquele, ele não vai já achar isso. Quer dizer, as coisas
fogem ao controle, mas eu gostaria que o aperfeiçoamento da mente humana pudesse acompanhar também essa velocidade, essa agilidade, ou pelo menos lenta e gradualmente o avanço que a mente humana precisa para evoluir. Infelizmente, a gente não anda no mesmo passo das descobertas científicas, da tecnologia. Mas um dia, quem sabe, né? No episódio sobre informação, o Nonato contou sobre algumas dificuldades que ele enfrenta quando o assunto é tecnologia. Ele já se habituou a muitas ferramentas, mas tem uma que ele ainda rejeita. Não gosto de utilizar o Instagram porque muitas vezes eu me confundo com a postagem de uma frase com a postagem de uma imagem. O feed do Instagram não me cheira bem. Entendi. Mas isso é questão de hábito, né? De repente eu não sabia nem pegar num computador e hoje pelo menos já levo de um lado para o outro. Mas se hoje a tecnologia facilita o trabalho do Nonato, houve um momento em que ela gerou problemas. Eu estou falando de um erro que ele cometeu quando ainda era estagiário de uma rádio no interior do Ceará. Ele tinha apenas 15 anos e precisava escutar outras emissoras para coletar as notícias internacionais. A onda na frequência no interior fugia muito. E aí deu o Globo no ar em edição extra. Eu corri, apertei o gravador e a rádio entrou e disse: faleceu esta manhã em Londres. Aí sumia o som. Lá pra Elizabeth. Foi decretado 3 dias. E aí deu a notícia, completou para papai. E aí eu chamei o locutor: rapaz, a rainha Elizabeth morreu. Morreu? Rapaz, vamos lá. Vamos olhar. E botamos aqui na Ceará Rádio Clube para ver se tinha alguém falando disso. Ninguém deu. Aí, interessados em dar um furo de reportagem, ele disse: escreve aí que a gente vai dar uma injeção extraordinária. Olha aí, demos em primeira mão, ninguém deu ainda, tal. O telefone tocou na rádio, lá na redação, aí eu atendi. Ele disse: alô, quem fala? Aí eu reconheci a voz do Lindenau Ostende, que era o gerente da emissora. Sim. Aí disse: pois não, senhor. Quem foi que deu essa notícia aí da morte da rainha Elizabeth? Aí, por quê? Porque quem morreu foi a avó dela. Eu estou ouvindo aqui a Rádio Globo, vocês são loucos. Faça novamente. Aí, quem que deu aí? Aí, disse, aí eu mesmo disse: foi um rapazinho que estava aqui, mas já saiu. Eu adoro essa história, Já contei essa história tantas vezes. Mas olha que falar de morte que não morreu, a rainha tá segura até hoje. Mas a carreira do Nonato no rádio começou um pouco antes disso, por volta dos 13, 14 anos. Naquela época, ele ainda trabalhava com outra coisa. Eu era o varredor de manhã, cuidando de varrer a coletoria, espanar. Eu estudava no ginásio Rui Barbosa, lá em Iguatu, e o professor, ele me convidou, disse: você tem um texto bom, você quer ir trabalhar na rádio? E a rádio estava começando a funcionar em Iguatu, e então quando ele falou, disse: eu quero. No outro dia eu cheguei a pedir as contas lá do seu Francisco Ayrton, disse que não queria mais trabalhar. Ele falou: o que aconteceu? Você está trabalhando aqui com a gente, é tão bom. Aí eu disse: não, é porque eu vou trabalhar na rádio. Então aquilo encheu minha boca como se fosse para Hollywood. Como nada vem fácil, conseguir esse emprego não foi tão simples. O chefe do Nonato fez um desafio a ele. Você vai pegar 3 notícias e trazer para ver se você realmente vai poder ser registrado. Sim. Eu saí, ainda me lembro que era um enorme buraco que tinha lá atrás da rádio, que eu fiz a notícia de um enorme buraco que a prefeitura não dava conta. Tinha muita convivência com o prefeito da cidade, Juarez Gomes, da época, que ele gostava muito de mim. E então fui lá na prefeitura e pedi para conversar com o prefeito. A secretária perguntou o que era. Disse: uma entrevista com ele. Deixou entrar e perguntou o que era. Disse: eu estou precisando de uma notícia para eu conseguir o emprego na Rádio Iracema. E aí ele me deu uma notícia. Cheguei lá com a notícia em primeira mão. O Nonato era fã de cinema desde a infância. Mas foi nessa época de estagiário em que essa paixão aumentou
ainda mais. A gente ganhava um acesso gratuito ao cinema. Então toda noite, praticamente todo filme eu ia assistir, que tinha entrada gratuita, e o juiz de menores, o juizado não funcionava. Então assisti muito filme de 18 anos que entrava, não tinha ninguém. Quando tinha 14, 13, 14 anos. Bastava ficar lá numa fila, lá em frente, escondido, que se chegasse alguém visse de menor. As coisas que muitas vezes acontecem na cidade pequena, onde o dono do cinema era conhecido da minha família, me deixava às vezes entrar. Aprendi muito no cinema, ainda aprendo hoje. E durante a pandemia ele está aproveitando para colocar os filmes em dia. Então prepara o caderninho e anota as dicas. Tem alguma coisa que você destaca, assim, que você viu nesses tempos e achou interessante, queria recomendar? De filmes mesmo é bom. Testemunho de Acusação, um filme de Frank Capra, que é uma aula de direito. Eu não fiz direito, mas quem é advogado, quem é estudante, todos eles deviam assistir Testemunha de Acusação, que é uma obra-prima. Mais algum sentimentalismo por aqui e posso voltar correndo para o hospital. Eu acho que não. Não o aceitam de volta. Ele não teve alta, foi expulso por conduta inconveniente. Aliás, todos os filmes do Frank Capra, se vocês puderem ver a última página, que é uma comédia com Jack Lemmon e Walter Matthau, a respeito de como se faz trabalha a notícia. Eu fazia de tudo um pouquinho, notas sociais, noites de autógrafos, mas é meu primeiro enforcamento. Tudo bem, filho, é o primeiro para ele também. Um outro clássico dele também, Quanto Mais Quente, Melhor, que é considerada... Com a Marilyn? O filme onde ele colocou a Marilyn, que não era dado um papel realmente loura idiota, mas ele dá um papel também realmente fantástico a ela. I wanna be loved by you alone. Na onda das lives, o Nonato também tem recebido muitos convites para participar de transmissões. Ontem eu fiz uma live que eu disse assim, meu Deus, eu quase que não termino. Começamos 7 horas, houve um problema, começamos 7h15 e terminou 15 para 11. Eu nunca vi live tão comprida. Nunca vi. Então, inclusive uma amiga minha que estava acompanhando disse, Nonato, pelo amor de Deus, o homem te sugou. Acredito. Mas é algo bom, ao conversar sobre variados assuntos. É bom. E tinha que responder muito a um público. E nessas lives o Nonato sempre traz palavras de sabedoria. Aqui não poderia ser diferente. Coisas lindas que ele nos diz. O fundamento da história humana é de que é a partir do erro que se conserta o homem. Depois que alguém leva um choque é que aprende que não deve botar o dedo na tomada. Depois que alguém cai é que diz, opa, vou me levantar. É a partir do mal feito que a gente consegue ordenar também a ciência. É a partir de uma doença dessa que os pesquisadores vão chegar a uma vacina. E é a partir realmente do conhecimento desses profissionais que a gente vai superar tudo isso. É essa mensagem que eu gostaria de deixar dessa conversa boa que tive com você. Que bacana, Nonato. Eu sempre digo, quando sou convidado a uma palestra, eu digo, olha, eu sou um aprendiz. Minha boca fala para que os ouvidos escutem e possam aprender o que eu estou dizendo. E os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então, primeiro para mim, também estou nesse aprendizado. Um grande abraço a você, meu querido. Um abraço. Até mais. Até logo. Esse podcast foi produzido e editado por William Barros. Confira mais em @budejawil no Instagram ou no Twitter.